tem uma outra curiosidade aqui, olha, que faz parte desses assuntos que nós estamos abordando aqui hoje no programa sobre a cultura japonesa, né? Mas esse em específico, eu não sei se vocês vão lembrar, anos 90 ali, né? Acho que foi o boom de Jaspion, Changemans. Ai, que gostoso relembrar. Mas para falar sobre isso e sobre esse estilo chamado Tokusatsu, nós recebemos aqui o Daniel, que já falou assim, ela acertou, falou direitinho. Falei direitinho. Tudo bom, Daniel? Obrigado pelo convite. Seja bem-vindo. Você tem um canal no YouTube que fala sobre isso? Temos canal, Que rede legal. social, Instagram, podcast, videocast. Até podcast. Até podcast. Pra quem não sabe o que é Tokusatsu. Tokusatsu, então vamos lá. Tokusatsu é a junção... No Japão, eles têm essa mania de pegar palavras grandes e diminuir. E juntar. A gente às vezes usa isso no nosso dia a dia. Tokusatsu é a junção de 2 a 3 palavras que quer dizer filme de efeito especial. Então, que é Tokushu Kouka Satsuei. Em vez de falar Tokushu Kouka Satsuei, Tokusatsu. E aí esse filme Tokusatsu é aquele que a gente... É um estilo, né? Sim. De filme, assim Sim. como tem terror, tem drama... Tem Tokusatsu. Tem Tokusatsu. Não é isso? Boa, sim. E ele estava me ensinando que não tem plural também, tá? Exatamente. Por exemplo, eu vou ver 2 filmes Tokusatsu. Não existe. Não, eu vou assistir dois filmes de Tokusatsu. Sempre no singular. No singular, isso. Assim como terror, né? Você não fala, vou ver 2 filmes de terrores. Terrores, exatamente. 2 filmes de terror. Isso. Tá vendo? Tô aprendendo, gente. E aí a gente vai relembrar alguns que fizeram muito sucesso aqui no Brasil, não só no Brasil, no mundo inteiro. Qual que é o primeiro que a gente vai Vamos relembrar? lá. Esse aqui já tá na tela, que até eu tô vestindo a camiseta, que é mais da época dos nossos pais, talvez, Tá. que é Ultraman, de 1966. Ah, 66. 66. E resumindo, Ultraman é um herói, um ser de fora, que acaba encontrando um patrulheiro, eles acabam se chocando, e aí, um para salvar a vida do outro, se torna uma pessoa só. Mas é sempre isso, para derrotar monstros que estão invadindo a Terra, vindo do espaço. Mas é um clássico. Né? Tanto que o termo Tokusatsu surgiu por causa de Ultraman. Ah, é? A palavra aparece pela primeira vez em Ultraman. Então tá lá, Ultraman, série de Tokusatsu. Então Que foi daí legal. que as pessoas começaram a usar. Aí, ó, e muito legal. Não, é fantástico, gente, isso. Porque, olha, você percebe que, lógico, nessa época, né, eles usavam ali os efeitos especiais disponíveis no que tinha no momento, Exatamente. na verdade, né? Muita maquete, muita explosão, efeito prático. Mas você vê, a máscara, por causa das luzes do estúdio, derretia. Então essa máscara ficava com esse aspecto assim meio derretido. Né? Isso era muito legal, mas é o que eles tinham na época para simular. E as pessoas achavam também que isso era real, com as maquetes. Mas coitado do Japão, né? O Japão foi destruído umas 1000 vezes, né? A cada ataque ele é destruído um pouco. Um pouco, exatamente, era bem isso. E a gente assistia assim todos os dias. Não esse, porque esse não é da minha época. Eu fui um pouquinho depois, acho que a gente vai chegar. Né? Vamos colocar um próximo, então? Um próximo que é interessante pela história no Brasil, se chama Spectre Man. É uma série de 1981. Essa série, uma coisa interessante, ela foi exibida por um tempo na antiga TVS, que era o antigo Canal 4. Sim. Que são alguns dubladores, os mesmos do Chaves. Então, nessa série, você vai reconhecer algumas vozes do Chaves, que é um ícone nerd, né? Nosso. Sempre. Com certeza. E o vilão, por exemplo, é a mesma voz do Seu Madruga. Ai, nossa, não acredito, eu não sabia. E aí é isso também. Que legal. O Spectre Man é uma coisa que é muito antiga, como falei, a série é de 66, mas ela consegue ser atual porque falava muito sobre poluição, sobre lixo. Então, Tinha algumas críticas também. Sim, né? muito. Parte do tipo de série Tokusatsu, além disso, é falar de crítica, ensinar as pessoas o bem contra o mal, questões climáticas, drogas, isso tem bastante. Então, As músicas também, né? Eu sou apaixonado. Nossa, marcou muito, né? O que pega aqui o brasileiro também é isso. Essa memória afetiva, eu acho que dos nerds em geral, também é a música. Também é a música. Nossa, marcou demais. Demais. Aí a gente entra para uma linha de séries que é o que marcou realmente toda uma geração, que a gente chama de geração manchete. A minha, eu acho. Aí vem... esse canal, né, a antiga Rede Manchete, era uma coisa que conseguiu explodir, tanto com séries de super-heróis quanto com séries de desenho japonês, né, os animes. Mas o primeiro que ajudou a explodir é o Jaspion,
de 88. Aí eu lembro muito do Jaspion. Aí foi realmente minha época, de verdade. Olha isso, gente. Eu assistia muito, que é tão nostálgico, é tão gostoso relembrar. E a gente achava que era verdade mesmo. Muito. Por mais, né, que hoje, né, para os dias de hoje, quando a gente olha esse efeito especial, né, que você vê que é simples, né? Sim. É muito simplório. Mas naquela época a gente acreditava e era muito legal, era revolucionário na época. Sim, e né? é isso. É a música, é a abertura, tudo te dá essa memória afetiva. Então, o Jaspion, ele é uma das séries que conseguiu, que a gente fala de novo, estourar a bolha, de todo mundo saber, aqui a produção olhar e falar, eu lembro disso aqui é Jaspion. Então, marcou. Essa série e a próxima, que aí é um outro tipo de série, que é uma série que a gente pode dizer que são os avós dos Power Rangers, que é uma série, é um tipo de série chamada Super Sentai. Super Sentai quer dizer Super Esquadrões. Ah, isso eu não conhecia. Você vai conhecer, por Super Sentai você não vai conhecer, mas essa série Changeman. é o Changeman. Changeman eu conheço. Exatamente. Eu tinha a roupinha da Rosa, a Da máscara Tindy Fênix. dela. Eu adorava brincar. O meu irmão tinha do Jaspion e eu tinha da Rosa. Da Rosa. Changeman, essa É. série também, ela foi muito marcante pra gente, foram duas séries que explodiram. E assim, o curioso é que essas séries chegaram pra gente primeiro em locadora. Então a gente encontrava essas séries em locadora e falava, o que é isso aqui? E aí começou-se a fazer tanto sucesso que foi pra TV aberta. E aí realmente explodiu. Tanto que esses atores, parte desses atores vêm pro Brasil. Já vieram pra cá em eventos como Anime Friends, então eles estão já velhos. E eles às vezes não entendem como é que essa série que eu fiz há 30, 40 anos atrás emociona tanta gente até hoje. E faz sucesso até hoje, né? E você estava comentando do Chaves, por exemplo, o Chapolin é considerado um tokusatsu? Pra mim é considerado um tokusatsu porque é um filme de efeito especial. Então a gente tem essas brincadeiras, até uma das séries que a gente vai falar, a nossa última série é a mais polêmica porque tem muita gente que fala que não é tokusatsu. Tá. Mas eu vou explicar daqui a pouco. É a última então, já. Mas é isso, são séries que usam efeitos especiais. Então tem a ver. É isso, ó, muita corda, olha, ó, corda puxando, que coisas legal. explodindo. Muito bom, gente, é muito bom. A próxima série é uma série que vem logo em sequência, que também é uma série de Super Sentai, chamada Flashman, que também são dos heróis coloridos. Tá. Aí, ó. Flashman. É muito parecido, né, com Sempre, porque assim, uma curiosidade. A maioria dessas séries, desde que elas estrearam, assim, esse tipo de série existe há 50 anos. E o destaque é o vermelho. Por quê? Vermelho é a cor da bandeira do Japão. Então o líder é sempre o vermelho. É sempre o vermelho, olha só. Por isso, interessante. até séries de Power Rangers, sempre é o vermelho. E aí eu vou explicar daqui a pouco por que isso, mas Também. exatamente. E até hoje se produz esse estilo de filme? Até hoje. Então, essas séries você encontra no Japão. Geralmente tem 3 a 4 séries todo ano no Japão. Tá. Falando de séries de tokusatsu. Às vezes é uma série de um estilo chamado Kamen Rider, que era um motoqueiro, que é um outro tipo de série. Aí tem o Super Sentai, que são os esquadrões, e tem o Ultraman, que tem basicamente todo ano. Todo ano tem uma série nova até hoje. Porque existe um movimento muito grande, né, de pessoas que amam, enfim, Sim. né, esse tipo de estilo. Eu acho Sim. muito legal. Qual que é o próximo, então, O Daniel? próximo é um cara que, se ele pudesse, ele morava no Brasil, de tanto que ele já veio pra cá em evento. Ele é fã da gente, é amigo, que é o Jiraiya. Jiraiya! Não acredito, o Jiraiya não veio aqui no Mulheres. Quando ele vier, fala pra ele dar um pulinho aqui. Vamos pensar nisso. Vamos pensar nisso? Em julho ele volta. Ai, que Olha, legal, ó, pensou? vamos conversar sobre isso. Jiraiya é uma série também que fez muito sucesso e é uma coisa um pouco diferente, porque Jiraiya, ele é de uma família de ninjas e o que destacava ele era essa armadura, mas ele não tinha tantos poderes, né? Mas era um cara que tinha essa armadura, uma espada, que lutava, que fazia essa pose. Mas o que cativou a gente também é o ator. O ator, Takumitsu Tsutsui, é um cara muito simpático. Ele tem parentes aqui no Brasil. Ele veio no Brasil a primeira vez quando tinha 18 anos. Que legal. Porque ele tem parentes que moram aqui. Já rodou o Brasil, já foi pra Manaus, já dançou com índio, já nadou com os botos. Ele já tem um pouquinho de brasileiro ali no brasileiro DNA. que muito brasileiro. Que legal. Olha, eu não sabia disso. Muito bom. O legal é isso. Os atores poderem vir e ter essa coisa nossa
calorosa. É. Porque a gente tem essa memória, essa nostalgia. É dessa forma que a gente cativa o mundo inteiro, né? Sim, exatamente. Afinal de contas, não só isso, mas uma das formas. O próximo, eu quero ver. Ai, tô adorando rever. Seguinte, o próximo é uma série muito curiosa chamada Scheider. Essa série, ela faz parte de uma trilogia de policiais espaciais. Essa moto fantástica, A moto né? fantástica. E por que Scheider ela é interessante por dois motivos. Primeiro que o avô do ator é um dos caras que criou Tokusatsu, então tinha uma ligação muito forte. E Scheider foi uma série que, se eu não me engano, estreou aqui na Gazeta. Então, nesse boom, nessa febre de séries dos anos 80 e 90, todos os canais aproveitaram para pegar um pouquinho, vamos ter no nosso canal. Scheider foi uma série dessa que teve a sua estreia aqui na Gazeta. Aqui na Gazeta. Olha Isso. só que interessante. Esse, pra te falar a verdade, eu não lembro muito dessa série. Infelizmente, essa não foi uma das que cativou tanto. Tá. Muita gente conhece, existem colecionadores, como a gente tem mais surpresas daqui a pouco. Oba! Mas existem fãs sim. E aí temos a última série que mudou também toda uma geração, mas ela é mais polêmica, que são os Power Rangers. Power Rangers. Rangers. Essa Ó, mas que ano que foi Power Rangers? Power Rangers, Que foi mais ele atual. é de 95, Tá. mais ou menos. Mas essa aqui são cenas do filme. O filme, sim, foi uma produção basicamente quase total americana. Tá. Mas Power Rangers, o que eles fizeram? Pegaram atores americanos e pegaram séries daquelas de Super Sentai como Changeman, pegaram aquelas cenas de luta de robô e juntaram. Então ela é uma junção dessas duas séries. Então tem atores americanos e aí aparecem as cenas do original japonês na mesma série. Então isso gerou um pouco de polêmica. Tá. Porque tem gente que fala, pô, mas isso é Tokusatsu, não é? Então mexeu um pouco com... Tem essa briga, mas é tudo Tokusatsu. Também é, então. É Também considerado. e é uma série que ela conseguiu trazer um pouco do que a gente não tem do Japão pra cá, né? A gente ficou órfão dessas séries japonesas. Então, aqui no Brasil, elas conseguiram aparecer um pouquinho que seja nessa versão Power Rangers. Então, atores americanos, mas com trechos diretamente do Japão. E Daniel, aonde eu consigo assistir? Porque eu acho que muita gente que gosta, ou às vezes você nem lembrava, né, que assistia, mas olhando aqui as imagens, fala, nossa, eu gostava de assistir isso, eu gostaria de rever. De rever. É assim, tem alguns modos. Você encontra algumas coisas pelo YouTube, coisas oficiais pelo YouTube. Você encontra em TV por assinatura e canais de streaming. Tá. Então você tem que procurar assim, por exemplo, Amazon, por exemplo, outros canais de streaming você encontra TVs, Smart TVs, tem alguns canais que tem essas séries exibindo na sua grade. Então dá para encontrar, mas pela internet, YouTube, www, você encontra, consegue achar fácil. Daniel, eu achei muito interessante, que legal. E eu imagino quão interessante é o seu canal também, seu podcast, né? Que assim, é desse mundo geek, né? São 20 anos de história com podcast, né, com tokusatsu.com.br, com TokuCast, fazendo evento, fazendo exibição desses materiais, indo em eventos. Então, nosso próximo evento é o Anime Friends em julho, onde vem alguns desses atores para cá, onde tem exposição. E fica o convite aí para acessarem, para conhecer, mas tem muita coisa. Que eu vou passar agora, que é @tokusatsubr. É o nosso Instagram, assim? isso aí. @tokusatsubr. Isso aí. Muito bom. Muito obrigado. E aí, claro, dentro desse universo, tem os colecionáveis, Sim, né? exatamente. Os bonecos, que aí tem gente que tem até hoje, que coleciona. A gente estava com o Arthur Sauer aqui também, que é um grande colecionador sim. também. Então hoje está tudo conversando aqui no Sim, programa, muito né? bom. Muito obrigada, Eu que Daniel. agradeço, E a obrigado. gente vai justamente agora com a Pamela para ver essas curiosidades desses bonecos. Estou vendo aqui. Que legal, Pamela. Muita coisa, né, Cá? Rubens Nunes é colecionador e trouxe parte da coleção dele de Tokusatsu. Isso. Porque isso aqui é só uma prateleira do seu cômodo, certo? Um pequenininho pedaço só isso aí. Por que você se tornou um colecionador? Que bichinho que te picou? Eu comecei assistindo as séries lá no meados dos anos 80, com Ultraman, que eu já sou um pouquinho mais velho, né? Então eu vim antes, Ultraman, Spectroman, Ultra Seven. E nos anos 80, que foi o boom com Jaspion, Changeman, toda aquela era da Manchete, ali começou a lançar um monte de coisa para criança. E ali eu comecei a comprar, ganhar do pai e da mãe, alguma coisa assim, fui guardando, né?
E em meados dos anos 90 eu continuei. Fui indo atrás de fitas VHS, de episódios que já tinham passado no Brasil. Um boneco aqui, outro ali, uma nave, uma máquina e tal. E não parei mais, tô até hoje aqui. Qual é o item mais raro que você trouxe hoje pra gente? O mais raro aqui de todos aqui, nessa mesa, seria esse Jaspion aqui. Mostra pra gente esse aqui. Jaspion. Ele tem aproximadamente Bonito, 30 centímetros aí. Foi lançado em 2014, né? E ele troca a mão, ele tem a pistola, ele troca a espada. E tudo. muito bem cuidado. É um brinquedo novo. É um brinquedo novo. Ninguém mexe no seu não, Tokusatsu. Não mexe. A única criança que mexe sou eu. Quanto custa em média um Jaspion como esse? Um desse aqui hoje no mercado, ele tá em torno de 4.500 a 5.000 reais. E são poucos? É difícil de encontrar? É bem limitado. Muito então limitado. há momentos da vida que você pode pensar, bom, eu vou me desfazer desse Jaspion porque eu sonho em ter um outro Tokusatsu. Vocês colecionadores trabalham assim ou vocês vão só somando? Eu vou somando, eu vou pegando as coisas que eu não tenho ainda, né? Algumas coisas que eu vou atrás e tal, mas eu mantenho a minha coleção base ali. Desde os primeiros que eu tive, né? O primeiro Jaspion que eu tive, no caso, foi esse Jaspion aqui. Esse foi o primeiro, tudo começou com ele. Isso aqui foi lançado pela Glaslit, né? Em 1989. Ele é mais simples, né? Do bem que mais o simples, último que você tudo, mostrou. uma readaptação, aquela coisa toda que foi feita em cima do corpo de outro boneco, né? Mas eu guardei ele até hoje. Esse aqui eu ganhei do meu pai, né? E guardei, e ele tá comigo até hoje. Então só continua só. Há quantos anos ele tá com você? Desde 89, mais ou menos. Que bacana, tem muita história, né? Você chegou a brincar com ele mesmo. Esse aqui eu brinquei. Muito bom. Você já mandou fazer algum Tokusatsu que você não encontrou? Mandei. Qual que você fez? Esse Spectreman aqui, que ele é uma versão do HQ lançado no Brasil, né? Que era uma versão bem diferente, assim, do original. O original tem essas cores. Então ele foi lançado com essa cor aqui. Como não existia, eu pedi para poder criar na cor em homenagem ao gibi aqui que foi lançado pela então Block, editora dos anos 80. Para um artista reproduzir esse espectro mesmo. mesmo. Fez para mim, do jeito que eu queria. Que legal! E ficou perfeito, hein? Ficou perfeito, tá igualzinho. Tá igualzinho. Qual que é o seu xodó? Tem isso em coleção ou não? Todo mundo você gosta muito. Quem que você trouxe assim que não pode nem pôr a mão? Assim, poder pôr a mão pode, né? Mas eu tenho um chamego muito grande com esses monstros aqui. Com o Haneda e o Marigoso do Jaspion aqui. Que eles são bem raros também, né? Eu falei que não pode pôr a mão, mas posso? Pode. Eu não vou derrubar. Não, fica à vontade. Eu tento não derrubar, prometo. Olha que diferente que ele é. E é leve. Eu imaginei que era mais pesado. É leve. Então esses monstros aqui, eles marcaram muito a série. A galera que assistiu, todo mundo que assistiu a série vai se lembrar desses dois monstros. Eles aparecem logo de cara, né, na série. O Jaspion enfrenta eles. E você encontrou todos esses itens aqui no Brasil ou alguns vieram de fora? Não, muitos vieram de fora. Algumas coisas eu comprei no Brasil, de outro colecionador que estava desfazendo, eu estava aí pelas plataformas de venda aí, né, depois da internet. Mas muita coisa a gente compra em leilão no Japão, compra no... Leilão? Tem uns leilões assim que a galera faz e arremata aí, junta 2, 3 colecionadores, arremata e traz pro Brasil. Aí o preço fica bem mais em conta, porque a gente compra diretamente de lá, né? Paga as taxinhas aí que tem aqui, mas... Todo mês você compra alguma coisa? A cada 2 meses assim entra alguma coisinha na coleção. Você investe na sua coleção. O que seria isso que você trouxe Esse aqui? capacete aí... é um capacete. É um capacete do Jiraiya, né? Que é idêntico ao original da série. Isso aí foi feito por um artista, amigo meu, Carlos, lá do Rio Grande do Sul. Ele fez pra mim, esse daí especificamente, né? Do jeito que eu queria. E esse daí você pode usar ele como cosplay também. Você fecha ele na cabeça, coloca ele, pode usar. Eu não uso, né? Ele fica só de enfeite na minha prateleira lá dos bonecos. E não são só os bonecos. Você trouxe também discos, trouxe LPs, trouxe o que mais? Livros. Porque assim, Fita cassete, eu não lembrava o nome. Olha que absurdo, cassete. A gente fala tão pouco, né? A gente usou bastante isso daqui. Então, além de colecionar os bonecos, eu gosto muito da parte audiovisual também. Você assiste? Assisto. E gosta da qualidade do VHS? Sim, porque ele tem coisa específica que não tem no DVD ou no Blu-ray que foi lançado. Então, assim, tem uma propaganda de outro Tokusatsu, tem alguma outra coisa de outra série, alguma propaganda diferente. Então, isso daí entra como algo meio que raro, assim.
que marcou uma época, né? Porque isso aí a gente alugava na locadora para poder assistir também, né? Assistia na TV e assistia alugando na locadora. Então isso aí tem coisas específicas que só a fita VHS vai ter. E você tem alguns itens que você trouxe pra gente que nem saíram da embalagem, é isso mesmo? Tem coisas aí que não saiu da embalagem. E por que não saíram da embalagem? Aqui na frente, aqui também, né? Essas máscaras aqui a gente achou recentemente, aí alguns anos atrás, né? Que é do Changeman, da coleção do Changeman, que é o Change Robô, né? Então eu fiz questão, eu falei, esse aqui eu não vou nem abrir, eu deixo ela exposta tudo, né? Mas não abro, levo aqui em alguma exposição, né, também. É algo que é raro e raro, você cuida com muito carinho. Muito raro. A gente tem que cuidar bastante, porque coleção, eu sempre gosto de falar, né? Não é só pegar e deixar lá pegando poeira, não. Você tem que fazer rodar, né? E assim, ultimamente eu tô tendo essas oportunidades de estar levando isso para que as pessoas tenham acesso a isso. Você tira a sua coleção de casa para que outras pessoas possam ver. Sim, eu faço questão porque assim, pra mim, se não for isso, vai ser apenas plástico, papel. Sim. Então eu gosto de manter, porque isso aqui mantém viva a coleção. O que dá vida pra coleção é isso aqui. Você interagir, você mostrar para as pessoas entenderem o que é, né? Essa saber é a graça, é mostrar também, né? Eu tenho esse tokusatsu. Não, pra qual mim é você assim. tem? Trocar experiências. Isso, e histórias também, né? Porque cada boneco desse, assim, cada item, tem um pedacinho de história que fez parte da minha vida também. Esse veio do Japão. Esse aí veio do Japão. Tá até com etiqueta. Sim, e você deixa a ainda etiqueta por quê? Eu deixo pra manter a originalidade, né? Você pagou 1.500 ienes. Ienes, agora eu nem lembro quanto custa foi. isso? Eu não me lembro agora quanto foi. Mas um desse aí lá no Japão vai sair em torno de R$80, né? Aqui no Brasil, se você for comprar com o pessoal que revende aqui, você vai pagar R$400 um boneco desse. E lá é impressionante, porque são prédios e prédios lá de tokusatsu e corredores e corredores. Tem um bairro inteiro, né, vasto, dedicado a isso em Tóquio. Lá. Muito vasto lá. Tem muita loja que mexe com isso daqui, né? Coisa que a gente não encontra pro lado de cá, né? E quem coleciona busca, então, personagens que estejam como novos. Vocês querem a originalidade do produto, mas querem esse bom trato dele. Sim, sim. Às vezes, depende da raridade, eu pego um que tá um pouquinho meio detonadinho, tá? Eu guardo ele na minha coleção. Mais pra frente, quando aparecer um novo, a gente pega e troca, né? Aí passa aquele que tava mais detonado e pega o novinho e deixa lá. Vende e troca. Ai, meu Deus. Não cai não, amigo. Volta pra cá. E essa turma aqui na frente, coloridinha? Esse aí são os Power Rangers. Power Rangers! Esse aí foi a versão americana de Zeo Ranger, que passou no Japão, e nos Estados Unidos eles lançaram essa versão do Power Ranger. Fez bastante sucesso aqui também com a galera dos anos 90 e tal. A galera mais novinha se recorda mais desse daí, né? Os antigos aqui a galera não lembra muito, o pessoal mais novinho de 30 anos aí. Quem nasceu dos anos 90 pra cá. Olha os detalhes, gente. Até a arminha sai aqui do bolso. É muito legal, é tudo muito bem feito. Tem bastante detalhe. E muito, muito bem cuidado. Eu tô impressionada com a sua coleção. É que nem eu falei, a gente tem que cuidar, né? Limpar, tá sempre guardado, sempre envolvido num plástico, sempre evitando poeira, né? Pra não deteriorar, né, o produto, porque detona, né? Com a época, assim, com o tempo, né? Cadê o Ultraman que a diretora quer ver de novo? O Ultraman tá desse lado aqui, a coleção do Ultraman. Aqui, vou mostrar. Tem umas coisinhas aqui de Ultraman. Nossa, eles são bem bonitos também. Bastante real. Você sabe quantos itens você tem na sua coleção? Eu não faço ideia. Eu nunca cheguei a parar pra poder contar. Eu nem fiz isso, eu nem me atrevi a fazer isso aí. E também não tem pretensão de terminar essa coleção, né? Sua ideia é seguir colecionando. É, que nem eu falo, porque assim, tem muita coisa que eu não tenho ainda, né? Que bonito. Tem muita coisa que eu não tenho ainda. Então, assim, eu busco hoje bastante coisa de audiovisual. É música, trilha sonora, fita, cassete, livros e artbooks, que são esses aqui que lançam lá no Japão pra caramba. Esse tá autografado? Esse aqui tá autografado pelo ator Switch Actor, o Bin Furuya, que é o que usa a roupa do Ultraman na série. Tá aqui o autógrafo. E isso acontece nesses festivais, né? Ele veio para um evento aqui no Brasil em 2017 e eu participei do meet and greet com ele e tirei foto com ele, conversei. E ele autografou esse livro aí. Ele ficou curioso para saber mas como você conseguiu esse livro, é tão antigo, não sei o que. Eu falei, a gente dá nosso jeito brasileiro aqui, né? A gente consegue. Sou um colecionador, para Rubens. Muito obrigada, Rubens. Foi um prazer conhecer um pedacinho da sua coleção. Olha, esse amigo aqui eu não consegui mantê-lo em pé, então entrego na mão do pai. Você encontra mais sobre o Rubens no @Rubens_Nunes_colecionador. Nunes com Z, tá? Rubens_Nunes_colecionador. Muito legal. Muito obrigado, tá? Volte sempre.